Evangelho, quinta-feira da 10ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 10ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva de volta para o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Desta vez, o Senhor, falando no Sermão da Montanha, faz uma ênfase muito importante a respeito da vida cristã. Como assim, Padre Fábio? Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É preciso termos uma medida de justiça superior àquela apresentada por eles, ou melhor, superior àquela vivida por eles. A gente precisa ter uma medida de justiça segundo a justiça do próprio Deus. E a justiça do próprio Deus é regulada sobre um princípio do amor ao próximo, como o Senhor testemunhará com sua própria vida. E Jesus então vai tomar, nesse momento, o mandamento da lei de Deus que atenta contra a vida do irmão. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Quem matar será submetido ao julgamento. Então, enquanto o mandamento se limitava à retirada da vida, da pessoa, o Senhor, com o ensinamento evangélico e o seu testemunho, aumenta a exigência porque nos chama a uma conduta de vida que seja semelhante à conduta de amor e às medidas de amor do nosso próprio Deus. Eu, porém, vos digo, e ele vai dizer: todo aquele que permitir que a ira domine na relação com seu irmão e que tratar o seu irmão com todas as palavras desprezativas daquela época, que declaram praticamente, são palavras que para nós não têm um grande significado, porque existem ofensas piores e palavras mais duras, seja no nosso vocabulário, seja na nossa história cultural. Porém, as palavras usadas no Santo Evangelho são aquelas que na época eram as mais depreciativas sobre a dignidade e a esperança do próximo, que demonstravam ser ele um irremediável, um que não mereceria o olhar de amor ou que não mereceria o respeito do próximo. E Jesus vai dizer que todas essas palavras, elas podem ser causa de condenação. Não a palavra em si, mas as atitudes do coração que levaram à pronúncia daquela palavra. Abandonar o seu irmão, desprezar o seu irmão, não estabelecer um valor e uma dignidade para o seu irmão e não acolher essa dignidade está presente no seu irmão.
Depois Jesus vai dar um exemplo onde ele fala sobre o dever de ir ao encontro para que possa buscar a reconciliação. Em outras palavras, o Senhor está colocando um foco muito grande e central sobre o fato de não permitir que a ausência de comunhão seja a última palavra entre nós. E a colocar como primeira atitude dos cristãos buscar em todas as circunstâncias a comunhão com o Senhor. Então, o Papa Bento XVI, no início do seu pontificado, vai falar sobre a Santa Eucaristia, no Congresso Eucarístico de Bari, e vai fazer referência a esse chamado do Senhor, em Mateus 5, para que nós vivamos a comunhão com o próximo. E olha o que ele diz. Por isso, a Eucaristia, meus irmãos, é princípio e fim da vida cristã. De fato, na Santa Eucaristia se encontra o princípio, o fim, mas também o ápice da nossa experiência. É mesmo o centro de tudo. E o Papa vai escrever o seguinte: é o único e o mesmo Cristo Senhor que está presente no pão eucarístico, em todos os lugares da terra, ao mesmo tempo. O que significa que só podemos estar com Ele através dos outros, que só podemos recebê-lo na unidade. Olha que coisa maravilhosa que Ele está nos dizendo, porque o mesmo Cristo, presente no pão eucarístico em todos os lugares da terra. Então, a comunhão de todos os irmãos, a presença do Senhor em todas as partes, se dá pela Eucaristia. E sem os sacerdotes que ofereçam, sem o povo de Deus que traz a oferta, que oferece o sacrifício, sem o povo de Deus que traz a oferta, não seria possível tê-lo assim, presente em todos os lugares da terra. O que significa dizer que nós precisamos de nossos irmãos para termos Cristo presente no meio de nós. Só podemos recebê-lo na unidade. Sem a comunhão dos irmãos, sem aquele que traz, aquele que oferece, sem aquele que adora e aquele que vigia, nós não teremos Ele presente no meio de nós. E não é precisamente isso que nos diz o apóstolo Paulo, continua o Papa. Com efeito, na epístola aos Coríntios, Paulo vai declarar: visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do único pão. Participamos do único pão. A consequência desta afirmação, ela é muito clara. Não podemos comungar com o Senhor se nós não comungarmos uns com os outros. Que se queremos apresentar-nos a Ele, temos também de ir ao encontro dos nossos irmãos. É por isso que temos de aprender a grande lição do perdão, da qual Jesus nos fala. Não permitir que a nossa alma seja consumida pelo ressentimento, pelo rancor, pelas mágoas escondidas, abrindo o nosso coração à magnanimidade da escuta do outro, da confissão ao Senhor, do deixar-se tocar por Ele, da compreensão do outro e, mais uma vez, estas mesmas realidades que são um bem imediato para a alma, também passam pelas mãos de nossos irmãos e irmãs. Porque é no sacramento da reconciliação ou no aconselhamento como bem espiritual de Deus, que vem por meio de um irmão ou de uma irmã que tem uma maior experiência e intimidade de interlocução com o Senhor, que podemos recolher essas graças em favor do nosso coração, para que aprenda a viver o perdão. A Eucaristia é, repetimos isso, o sacramento da unidade. É bem verdade, infelizmente os cristãos encontram-se divididos. Precisamos, a propósito do sacramento da unidade, buscar esta comunhão entre nós.
Sustentados pela Santa Eucaristia, devemos sentir-nos impelidos sempre a atender com todas as nossas forças para promover e viver esta unidade plena, recordando que Cristo a desejou ardentemente, como rezou ao Pai no cenáculo, em João, capítulo 17. E depois ele vai dizer que gostaria de afirmar que o seu trabalho, ao início do pontificado, não será outro senão lutar pela unidade e estabelecer todos os meios para que isso que ouvimos em Mateus 5 seja uma verdade entre os homens. Então, aproveitando essa belíssima meditação ou conferência ou homilia, vai depender um pouquinho como cada um costuma chamar, mas na verdade o texto ele é retirado mesmo de uma homilia dele, do Congresso Eucarístico de Bali de 2005, o Papa Bento XVI nos entrega uma grande reflexão sobre o Evangelho de hoje. Que nós sejamos homens e mulheres pela unidade, homens e mulheres que se deixam guiar à unidade pela ação prodigiosa do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.